Eu tive 3 perdas gestacionais e um bebê arco-íris, e o que sempre me perguntam é o que eu fiz de diferente nessa gravidez que deu certo e que não fiz nas outras perdas. Esse é um vídeo pra todas as mães de anjo e tentantes que me seguem, pra gente tentar descobrir aqui o que eu fiz de diferente, né? Eu tive 2 perdas, tive o Eric e tive uma perda depois. E eu percebi que nessa perda depois eu não fiz as mesmas coisas que eu fiz no Eric e nem que eu também não tinha feito nas outras 2. Então, consegui perceber um padrão, assim, que se eu for tentar de novo, eu vou fazer pra evitar, e eu tenho quase certeza que isso ajudou muito, que foi a suplementação. Eu tenho tomofilia, mas eu acredito que as minhas perdas foram devidas a má formação genética. Ainda que eu não carregue, eu tenho meu cariótipo limpo, do meu marido também, ainda que a gente não carregue essa má formação, existem alguns fatores, né, a idade, a qualidade dos óvulos, dos espermas, que pode afetar nessas más formações, é uma porcentagem pequenininha, mas acontece e muitas mães perdem bebês por causa disso. E como eu fiz análise de 2 das minhas 3 perdas, eu sei que foi por más formações que acontecem ao acaso e que teriam sido evitadas com suplementação correta. E eu fiz essa suplementação no Eric e aí deu certo, né? Então, assim, apesar de eu ter a tomofilia, eu também precisar tomar as injeções para evitar que eu perca por causa da tomofilia, eu tenho que me preocupar com a qualidade dos meus óvulos, né? No Eric eu tive toda uma suplementação acompanhada por um médico, um nutricionista, tudo. Então, assim, eu recomendo que vocês façam também, né? Passem no médico. Mas eu vou falar algumas coisas básicas aqui que eu sei que funciona. E o certo é você fazer uma consulta, tudo pra acertar, quantidades e tal. Mas vou falar das vitaminas que eu tomei e que eu não tomei nessa última gestação aqui, porque eu tava recém-operada do esôfago. Eu falei, depois eu vou começar a tomar. E deu no que deu, né? Então, fica a dica. Tomem vitaminas, usem suplementação. Vou falar as vitaminas que eu usei, algumas eu tô com aqui, algumas eu preciso comprar pra repor aqui minha embalagenzinha que eu tô montando. Mas, né, como eu falei, consulte um médico, nutricionista pra ter a dose certinha, tudo. Eu vou passar de novo, porque na do Eric eu usava um manipulado, com quantidades mais agressivas que esses de farmácia, assim, sabe? Com quantidade maior, tudo. Mas enquanto isso eu já tô tomando pra garantir, pra já ir melhorando, porque dizem que precisa de uns 80 dias pra gente ter diferença nos óvulos, né? Então, assim, a primeira coisa que eu tomo são esses suplementos gerais, assim, femininos, qualquer um que seja pra mulher, né, que tem um geral de todas as coisas. O metilfolato, que principalmente pra nós que temos tomofilia, não é o ácido fólico, é a variação metilfolática, porque a absorção, quem tem tomofilia não absorve ácido fólico da mesma maneira, então precisa ser o metilfolato. Vitamina D, coenzima Q10, maca peruana, vitamina B12, ômega 3 e myo-inositol. São esses os principais que eu usei. Como eu falei, né? Eu usava uma forma manipulada, então também tinha vitamina C, outras vitaminas B, outras coisinhas. Mas acho que esses são os principais pra ir tomando, assim, meio que por conta. Mas eu vou fazer a suplementação certinha, tá? Fica a dica aí pra vocês. E meu marido também sempre usou o Prefolim, né? Que é um medicamento que tem algumas coisas, tem ácido fólico, tem algumas... Mas ele também pode usar o Q10 e o ômega 3, que ele também usou já. Maca peruana eu sei que também pode ser usado. E aí essas foram as suplementações, né? Que eu percebi que sim, melhorou a qualidade dos meus óvulos, né? Porque se deu certo, né? Isso é uma coisa que você me pergunta, o que eu fiz de diferente, o que eu faria de diferente? Eu fiz algum tratamento? Eu tomei algum remédio, alguma coisa? Não, foi só as vitaminas, as suplementações que eu tomei e que me garantiram, né? Meu bebê arco-íris. E não fiz nessa última perda, deveria ter feito, vou fazer se eu for tentar engravidar de novo, né? E é isso, fica a dica, espero ajudar vocês nessa jornada, né? E até o próximo vídeo.